Oi, tudo bom? Você já deve ter lido ou ouvido falar do Salmos 91, tá certo? Que começa dizendo que sobre a sombra do onipotente do Senhor. E diz que nessa sombra nós estamos protegidos. Se nós crermos, nós estamos protegidos. E incrivelmente que a lista de coisas ruins que ele nos protege é vastos. E o mais interessante ainda, que são perigosos, né? Então ele vem dizendo que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade, do mal que assola meio-dia, não é verdade? E vai uma lista de coisas ruins a qual Deus está disposto a nos proteger se nós confiarmos e nos guardarmos debaixo das suas mãos. Então, às vezes, acontece algo, algum livramento na nossa vida, e a gente diz, nossa, essa foi por pouco. Nossa, menino, quase que eu perdi a minha vida agorinha. Nossa, quase que o fulano perdeu a vida agorinha. Nossa, Deus deu um livramento para alguém. Nossa, o médico já havia até despachado, estava na UTI só esperando, a família já estava se preparando. E as mãos de Deus foi lá e cancelou aquilo que o inimigo achou que tinha vencido. Então, a proteção de Deus na nossa vida é algo que não tem explicação. A ciência não explica, os estudiosos não explicam. Por que que a fé do cristão muda a sentença da vida dele? Por que que a fé muda a sentença de morte na vida de alguém? Se fosse uma coisa para explicar, se fosse uma coisa que a ciência conseguisse explicar a fé ela traz a uma existência dentro da mente, não é um conhecimento, é uma fortaleza. A fé ela traz uma fortaleza, uma convicção que acaba dando certo. A pessoa ela coloca aquilo em ação, a fé ela tem que ser gerada e ela tem que estar ativa e praticada para poder dar certo. Então, quando ele sai de casa com a fé em Deus, quando ele coloca os pensamentos dele em Deus e que ele busca o Senhor e que ele não desvie, mas que ele passa, mesmo que ele esteja trabalhando, mesmo que ele esteja os seus afazeres, mesmo que ele esteja ali cuidando dos seus negócios, mas ele está com Deus e com sua fé ligada no Senhor, todos esses males podem vir contra a vida dele sim, mas todos são debatidos pelos anjos do Senhor. Porque nesse mesmo capítulo a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Ele dá ordem a eles para nos guardar. Aonde quer que nós fores, aonde quer que nós estejamos, o Senhor, ele dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Então aqui é uma palavra que traz esperança para nós, que traz segurança. Nós cremos nisso, que desde o amanhecer do dia já tem uma arma preparada, forjada contra a nossa vida ao nosso respeito. Mas desde também dia que amanhece o dia, Deus também já se levantou a nosso favor. Do momento em que o adversário das nossas almas começa a planejar uma série de coisas contra as nossas vidas, para não dar certo, tudo der errado, para causar um acidente, uma tragédia, uma briga, às vezes até uma ação de assassinato, Deus ele já entrou em ação primeiro do que o adversário. E ele já deu ordem aos anjos para nos guardar. E muitas vezes o próprio Deus vem ao nosso socorro. Muitas vezes ele mesmo nos protege porque ele fala na palavra que aquele que está guardado e está protegido por ele mesmo. Então, o segredo é amanhecer o dia, coloca a sua vida em oração. Não saia de qualquer jeito, não. Tira nem que seja 5 minutinhos. Senhor, eu não sei o que está preparado para mim hoje. Eu não sei o que me guarda. Eu não sei o que vai acontecer comigo hoje. Mas, Senhor, nesse momento eu quero pedir, seja o meu guarda fiel desse meu dia. Seja o que estiver acontecendo contra a minha vida, me protege, Senhor. Por aquilo que eu não vejo, por aquilo que eu não sei, por aquilo que eu não conheço, me protege. As mãos do Senhor irá contigo aonde quer que tu fores. Ele irá te proteger. Saia da tua casa com o teu coração em Deus. Faça os teus negócios com o teu coração em Deus. Pratica atos de bondade. Pratica atos de dignidade.
Não faça coisas para aborrecer o Senhor. Não faça coisas que essa mão possa sair de ti. Que às vezes nós dizemos assim, eu orei a Deus para Deus me proteger. Aí tu passa o dia todinho ferrando com os outros. Passa o dia todinho se dando bem às custas do sofrimento dos outros. Passa o dia todinho se dando bem às custas de um infeliz, de um que não tem nem para ele. Aí, mas só que de manhã tu orou para Deus te proteger. Tu acha que Deus vai te proteger dessa forma? Então, além da oração, também tem a prática de bondade, tem a prática de fidelidade, de integridade, de caráter, tem tudo isso que envolve. Então, Deus, ele nos protege sim, ele nos guarda sim. Por isso é que nós devemos ter uma fidelidade com Deus. Aí vocês dizem assim, irmão, mas eu não sou cristão. Ou então diz assim, não, irmão, mas eu não sou crente. Sabe, irmão, que tem muita gente que não está numa igreja, mas que tem muitas fé. Tem muita gente que não faz parte de igreja nenhuma, mas tem um coraçãozão que Deus agrada. Então, Deus, quando ele diz para Samuel que ele sonda o coração e o homem sonda o exterior, é isso aí. Tem muita gente que não está na igreja por algum motivo, porque se decepcionou, algo aconteceu lá dentro e ele ficou triste e ficou naquela situação que saiu mesmo, não quis saber, mas que o coração dói na presença de Deus. Aí você diz assim, irmã, qual é a diferença? Quando você sai da igreja, você se afasta de Deus? Depende. Pessoas que ela sai da igreja por alguma situação que aconteceu, mas ela está clamando a Deus por misericórdia, ela está buscando ao Senhor um direcionamento, ela está buscando de Deus um consolo, um conforto. Essa pessoa não se afastou de Deus. Ele simplesmente saiu da congregação que ela se encontrava. Mas logo Deus vai direcionar ela em outro lugar. Agora tem gente que sai da igreja e também da presença de Deus. Esse é que é o perigo. Aí eu saí da igreja e também abandonei a Cristo, não quero mais saber disso, vou viver agora a minha vida. E a primeira coisa que ele começa a fazer, atos que desagradam a Deus. Tudo aquilo que ele sabe que é errado, tudo aquilo que ele sabe que Deus não permite, que é abominável ao Senhor, ele começa a praticar. Às vezes para chamar a atenção de alguém, às vezes para chamar a atenção de Deus, e acaba atraindo para a vida dele o quê? Prejuízos espirituais, porque dá legalidade para a maldade do mundo se aproximar da vida dele. E ele se torna tipo um imã, sabe? Tudo que é ruim começa a acontecer na vida dele. Aí a gente diz assim, é porque ele saiu da igreja? Não, é porque ele se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus. Esse foi o problema dele. Então não se afaste de Deus. Por mais difícil que esteja passando a sua vida, por mais luta que você esteja passando, não saia da presença de Deus, porque essa palavra dos Salmos 91, ela é verdadeira. Muitos saem de casa e não retornam da forma que foi. Muitos saem de casa, ninguém sai de casa planejando um acidente. Ninguém sai de casa planejando o seu próprio mal. Todo mundo sai de casa, ele sai de casa com a mente de progredir, de crescer, de fazer algo por aquele dia. Mas infelizmente, no meio do caminho, no meio do percurso, algo acontece. E se não tiver a mão de Deus para proteger essa pessoa, infelizmente, ela não consegue se sobressair das armadilhas que foi preparado contra a vida dela mesma. Amém?